Boa noite, graça e paz, tudo bem? Vamos começar o nosso tempo de oração aqui do nosso Tadel. Eu quero te convidar a você ficar de pé, se você puder, claro. Vamos começar orando, agradecendo ao Senhor, colocando os nossos alvos diante do Senhor, os nossos lives, nossa liderança, os nossos anfitriões, a nossa liderança da igreja. Vamos orar pela nossa nação, vamos interceder juntos aqui, concordar em oração. Vamos juntos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa terça-feira, por esse dia muito especial no nosso Tadel, nosso treinamento avançado de líderes. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, para sermos treinados, para sermos equipados, para receber da Tua parte unção e graça, para nós continuarmos, Senhor, fazendo a Tua obra, cooperando com o Teu Espírito, naquilo que é o propósito do Senhor para a nossa geração, propósito do Senhor para as nossas cidades, o propósito do Senhor para a nossa igreja local, para os nossos lives, para cada pessoa que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Nós queremos aqui orar, intercedendo, Pai, no nome de Jesus, pelos nossos líderes de Life Group. Muito obrigado por cada um dos nossos líderes. Obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres que têm se levantado nesse tempo para ser referência, Senhor, para pastorear. Senhor, para levar pessoas a um encontro genuíno com o Senhor, nesse pastoreio genuíno, Senhor, dentro dos nossos lives, que eles sejam capacitados, cada líder, Senhor, a família deles. Nós oramos intercedendo, guardando aqui a família de cada líder de Life Group, os seus casamentos, Senhor, aqueles que são solteiros, a sua vida, Senhor, no nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, intercedendo para que haja proteção, graça do Senhor capacitadora sobre a vida dos nossos líderes, ampliando, Senhor, a visão de cada um de nós, para enxergar como o Senhor tem enxergado, Senhor, para cooperar com aquilo que o Senhor tem feito já no céu, que se manifeste aqui na terra, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida desses líderes, suas vidas, Senhor, financeira, suas emoções, guardamos aqui no nome de Jesus. Oramos, Pai, intercedendo, livra, Senhor, de tropeçar, livra, Senhor, de cair, Senhor, livra, Senhor, de escândalos, nossos líderes, guarda, Senhor, a mente e coração de cada um deles. Em nome de Jesus, se há algum líder, Senhor, entre nós, com os joelhos trementes, com os braços fracos, Senhor, nós pedimos que o Senhor os capacite, Senhor, que fortaleça esses joelhos, Senhor, que dê força àquele que está cansado, Senhor, que um vigor do céu seja liberado sobre a vida dos nossos líderes, e todo o intento do inferno, toda seta contra os nossos líderes, nós declaramos no nome de Jesus quebrada, todo veneno mortal contra a vida da nossa liderança, nós declaramos anulado em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida dos nossos anfitriões, Pai, homens e mulheres, Senhor, famílias que têm aberto suas casas, para que a igreja possa funcionar, possa estar ativa, Senhor, dentro dos lares. Muito obrigado por essa centenas de casas que estão abertas, aquelas que ainda vão se abrir, Senhor. Nós os abençoamos e pedimos, Pai, da Tua parte, a Tua graça e o Teu favor sendo liberado sobre a vida e sobre a família de cada um dos nossos anfitriões, Pai. Assim como o Senhor fez ali com o Obed-Edom, que é uma referência, Senhor, da Tua graça sobre a vida de alguém que recebeu a arca dentro de casa. Assim nós entendemos também, Senhor, que a Tua igreja é a arca, carrega a Tua presença. Pai, que esta presença maravilhosa venha prosperar os nossos anfitriões, guardando a vida deles, Pai, suas famílias, em nome de Jesus, que eles percebam o Teu favor sobre a vida deles, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos nossos líderes em treinamento, tantos homens e mulheres, Pai, que têm se levantado, têm entendido o chamado, entendido a sua voz, compreendido o seu chamado para este tempo. Nós oramos, Pai, para que
que eles cresçam no conhecimento do Senhor, em sabedoria e graça, Senhor, nesse princípio de liderança, no nome de Jesus, eles sejam líderes bem-sucedidos, que eles possam crescer para todos os lados, serem referências, Pai, no nome de Jesus, para esta geração. Nós oramos pela multiplicação dos nossos lives, que a igreja do Senhor possa se expandir, Senhor, lugares ainda que nós não pisamos, ou que nós pisamos e precisamos retroceder, nós tomamos posse por herança no nome de Jesus de cada um desses lugares, aonde há, Senhor, um membro da nossa igreja, nós declaramos uma igreja nesses bairros, em cada um dos bairros de Barueri, Senhor, em cada cidade da nossa vizinhança, Senhor, que a igreja possa se expandir, tomar territórios, Pai, plantar a Tua bandeira, o reino de Deus destronando todo o inferno, Pai, e o Teu reino, o amor do Senhor chegando em cada um desses lares, Pai, muito obrigado já, Senhor, que nós podemos já enxergar pela fé, no nome de Jesus, a Tua igreja crescendo e se expandindo, muitas igrejas locais, Senhor, sendo implantadas e plantadas no nome de Jesus, muitos pastores sendo levantados, Pai, e nós Te agradecemos por nos deixar fazer parte deste tempo da igreja, Senhor, nesta geração, muito obrigado. Nós oramos pela nossa liderança, a liderança da igreja, Senhor, o pastor Paulo Jeff, a pastora Rebeca, nós os abençoamos, Pai, pedimos da Tua parte graça, sabedoria, Senhor, unção, para que eles possam continuar liderando e apontando o caminho para nós, Senhor, no nome de Jesus. Abençoamos a vida do pastor Eibe, Senhor, sua família. Nós os abençoamos também em São Paulo, Pai, nos liderando aqui em São Paulo, que São Paulo seja chacoalhado mesmo pela Tua presença, pelo Teu reino, o reino de amor chegando em cada uma das nossas cidades, do nosso estado, em nome de Jesus. Muito obrigado pela nossa liderança local, pastor Gumer e a pastora Márcia, nós os abençoamos, Pai, como igreja, e declaramos a proteção do Senhor sobre a saúde do pastor Gumer e da pastora Márcia, saúde física, emocional, espiritual, declaramos cada dia mais unção e graça, Senhor, sabedoria, Senhor, para nos direcionar como igreja, Senhor, que a visão possa se ampliar ainda muito mais, enxergando além daquilo que está à frente, mas muito além, Senhor, daquilo que podemos enxergar, que eles possam apontar realmente o caminho para nós, que possamos trilhar esse caminho. Nós os abençoamos seus filhos, Senhor, suas famílias, abençoamos as nossas igrejas plantadas ao nosso redor, a igreja, Senhor, de Osasco, nós abençoamos esta igreja e declaramos prosperidade sobre aquela cidade, declaramos o Teu reino crescendo, se expandindo. Nós abençoamos a igreja do Parque Imperial, muito obrigado, Senhor, porque nós não temos nem noção de onde ainda vai chegar essa igreja, através, Senhor, da ONG Paz, de tantas crianças e famílias restauradas naquele lugar. Pai, nós abençoamos aquela igreja, Senhor, a vida da Ana Luísa, Senhor, Pai, nós abençoamos a liderança daquela igreja, o pastor Mateus ali em Osasco também, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Abençoamos Santana de Parnaíba, através do pastor Neto e da pastora Carla, declaramos toda aquela região tomada pelo Teu reino, em nome de Jesus, e a prosperidade do Senhor chegando em cada casa, o Teu reino se expandindo e chegando em cada casa, em Santana de Parnaíba e região. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja plantada, Senhor, também no litoral, em São Vicente, Pai, muito obrigado. Nós declaramos todo o litoral tomado pela Tua presença, Senhor, no nome de Jesus, como um tsunami que não se pode parar, assim que o Teu reino venha tomando cada bairro, cada cidade, Senhor, do nosso litoral. Nós abençoamos a liderança ali também, cada líder de Life Group, nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus, essa prosperidade. Muito obrigado, Pai. Nós oramos aqui pela vida financeira da nossa igreja, e declaramos sobre a vida de cada irmão, Senhor, de cada família da nossa igreja, prosperidade financeira. Declaramos, Senhor, um transbordar do Senhor, em nome de Jesus, Pai, a realização de sonhos, Pai. Declaramos sobre os profissionais liberais, sobre os empresários, Pai, aqueles que têm sonhos de abrir empresas. Dê realmente, Senhor, um insight do céu sobre a vida desses irmãos. Declaramos aqueles que estão com dificuldade, declaramos socorro do Senhor sobre a vida de cada um, de cada família, em nome de
Jesus, nós abençoamos a vida financeira dos nossos irmãos. Pai, nós oramos também aqui juntos como igreja, pela nação de Israel, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo no Oriente. Nós intercedemos aqui, Senhor, para que a tua mão continue sobre Israel. Pai, todos os inimigos, Senhor, possam cair por terra, mas mais do que isso, nós oramos para que Jesus seja revelado ao coração dos muçulmanos, o Pai de todo o Oriente, que Jesus seja conhecido, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida dos nossos irmãos judeus, Pai, que eles possam reconhecer o Cristo, Pai, que já se manifestou, o reino do Senhor já chegou, que eles possam perceber a graça do Senhor liberada sobre eles. Livra, Senhor, do mal. Nós oramos ali pelos reféns e declaramos, Pai, guarda, livra, Senhor, da morte. Nós oramos as pessoas ali, Senhor, da faixa de Gaza. Livra, Senhor, da morte. Livra, Senhor, no nome de Jesus, de serem, Senhor, saqueados pelo inferno, mas que o teu reino seja manifestado através de Israel em todo o Oriente, que todos saibam que o Senhor é Deus e é o único Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Pode se assentar. Eu vou pedir o favor para os irmãos, para nós nos concentrarmos da mesa de som para frente. Por favor, o nosso Tadel ainda não lota todo o prédio, mas vai lotar em nome de Jesus em breve. Mas enquanto isso, vamos ocupar esses lugares mais próximos aqui. Glória a Jesus. Amém. Quantos estão animados aí, digam amém. E quem está desanimado diz misericórdia. Amém. Não tem nenhum das misericórdias aí, né? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, antes de começar aqui essa ministração específica para o nosso Tadel hoje, eu queria falar duas coisas que são bem relevantes para nós, que estamos aqui sendo formados como líderes. A primeira delas, nesse momento aqui de oração, eu estava ali pensando, enquanto a Ia estava orando, eu estava concordando com a oração e me lembrando do que a Bíblia fala sobre oração coletiva. Uma coisa é a gente orar na nossa casa ou sozinho, né? A nossa oração diante de Deus, que tem muito poder, a Bíblia já diz isso, Tiago diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Então isso já é muito poderoso. Mas existe um outro nível de oração, que é a oração coletiva. Só que a oração coletiva, para ela atingir esse outro nível de autoridade, de unção que existe, precisa de uma coisa extremamente importante e necessária. Não sei se você sabe o que é, mas eu vou falar agora. Mateus 18 diz: tudo que dois de vós concordarem na terra, será feito por meu Pai que está nos céus. Então a oração coletiva precisa haver concordância. Concordância. A concordância, ela é expressa por uma palavra, né? A expressão da concordância é a palavra amém, né? Assim seja. Só que o amém, muitas vezes, ele se tornou um evangeliquez, né? Que a gente fala sem entender muito o que significa. Porque para dizer amém para alguma coisa, eu preciso ouvir, eu preciso tornar aquela palavra a minha palavra. Tem que tornar aquela oração a minha oração. Eu preciso entrar em concordância, entrar em sintonia, entrar em harmonia com a oração que está sendo feita, para que eu possa, de fato e de verdade, dizer amém. Aí a gente preenche o requisito que a Bíblia fala do poder da oração coletiva. Você está entendendo isso? Então isso é muito importante. Parece que eu estou falando aqui algo muito básico, e de fato é básico, mas que nós muitas vezes nos esquecemos, porque uma tendência
uma tendência nossa é quando alguém está orando, é fácil a gente divagar, né, nos pensamentos, é fácil a gente estar em outra estratosfera, porque a gente não está falando, a gente só está ouvindo. Né? E quando você não está falando, é muito fácil a sua mente viajar. E essa é uma estratégia muito diabólica para nós perdermos o potencial da oração coletiva. Eu estava lendo hoje no nosso devocional familiar, nós temos um livro que já está bem desgastado, que nós já fizemos devocional desde que os nossos filhos eram pequenos, a gente usava esse livro, que é um livro do Kennedy Hagin, um devocional do Kennedy Hagin, até esqueci o tema, mas é sobre fé. E ele estava falando sobre isso, e nós lemos isso hoje. E ele comentou de uma irmã que chegou para ele e falou: pastor, eu estou assim, desesperado porque eu tenho uma dívida para ser paga, a data X, e a dívida é X dólares, e eu preciso desse dinheiro até essa data. Ele falou: ok, irmão, então nós vamos orar aqui, nós vamos entrar em concordância, ok? Ok. E aí ele começou a orar: Senhor, eu aqui tomo posse juntamente com a minha irmã daquilo que a tua palavra diz, que o Senhor supre as nossas necessidades, e eu entro aqui em concordância com ela, nós concordamos com tantos dólares, até tal data, nós declaramos isso, nós selamos aqui na terra, e está selado no céu, no nome de Jesus. Aí terminou a oração, ele perguntou para a irmã: irmã, você crê que já recebeu isso? Ela: espero que sim. Ele falou: esquece, não vai receber. Não houve concordância. A minha oração foi num sentido, e a sua foi no outro sentido. Então não houve concordância. Então, num certo sentido, ele não falou isso, mas num certo sentido, perdeu-se o tempo dessa oração, porque não houve a concordância necessária para a realização daquilo que estava, da necessidade daquela oração. Então isso é muito importante. Todas as vezes que eu sei que você está conectado nisso, mas todas as vezes que nós estivermos juntos, a oração feita, vamos entrar nesse mover, né? Vamos ouvir para entrar. Eu preciso ouvir muito, preciso estar muito atento, concentrado e dizer: isso mesmo, amém, eu concordo, essa é a minha palavra também. Nós ligamos aqui porque Deus fica esperando essa concordância para levar a oração para um outro nível. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então não é parte da administração, é só um bônus extra aqui, mas tem mais um bônus que eu quero dar hoje. Vocês sabem, os irmãos sabem que aqui nós levamos bem a sério esse momento do Tadel, porque para nós é uma das reuniões mais importantes, é a reunião onde nós estamos literalmente transmitindo o coração da liderança da igreja para vocês, que também são liderança da igreja, que são os que trabalham, os pastores que na prática estão atuando, estão trabalhando, estão cuidando de pessoas. Então, as informações que são passadas aqui, elas são altamente relevantes para o seu ministério, para o seu sucesso. Então, uma dica que eu dou: primeiro, sempre chegue bem cedo, chegue no horário, esteja atento. E segundo, parece óbvio isso, parece coisa de professor primário, mas eu preciso falar: não se distraia. Uma coisa que é só uma dica, não é aqui nenhuma orientação, uma coisa que eu faço o tempo todo, há muitos anos eu faço isso. Dificilmente eu ouço uma ministração sem estar anotando aquilo que fala comigo, aquilo que a palavra traz para mim. Porque anotar é uma forma de eu, primeiro, eu ter essa nota, né, quando eu preciso consultar, está lá. Segundo, de eu reafirmar, de eu pregar para mim mesmo. Porque a palavra diz para Josué, né, sobre meditar no livro da lei dia e noite. Meditar nada mais é do que você falar para você mesmo, você pregar para você mesmo. Então, quando a gente está anotando, nós estamos dizendo para nós mesmos. Então, óbvio, você não vai anotar tudo, mas há muitas frases, palavras, versículos, coisas que você está captando, você anota. Então é como se você estivesse falando para você mesmo. E hoje é tão fácil anotar no celular, ou mesmo quem gosta da forma tradicional, né, com papel e caneta. Então é uma dica que eu dou para os líderes, que eu acho algo super importante para nós sermos muito eficientes para aquilo que nós fomos chamados para fazer. No nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Queridos, eu quero hoje, nós vamos ter 2 momentos aqui no Tadel, bem rápido. Não vou
demorar muito, mas são coisas extremamente importantes. A primeira delas, eu queria trazer para você aqui uma palavra com esse tema: como atrair a cooperação de Deus. Como atrair a cooperação de Deus. Porque imagine se Deus decide cruzar o braço e não fazer nada, não nos auxiliar, não nos ajudar, não nos orientar. Né? O fracasso é certo. O fracasso é certo. E há muitos momentos na história bíblica onde Deus cruzou o braço. Onde Deus falou: eu não vou entrar nessa batalha. Eu não vou fazer isso. E a gente vê, eu não vou ler os textos aqui, mas a gente tem, por exemplo, a vida de Saul, o rei Saul, né? Quantas batalhas ele entrou que Deus falou: eu não estou nela. E foi um fiasco total, independente do número de soldados. Nós temos outra história de um rei chamado Acabe, foi um dos reis mais perversos do Velho Testamento. E ele foi da nação de Israel. E Acabe também. Acabe, uma vez, ele planejou sair em uma batalha, se não me engano, contra os sírios. E ele chamou, era o reino de Israel e o reino de Judá. Ele chamou o rei de Judá e eles formaram um exército muito poderoso. E ele tinha alguns profetas que ele manipulava esses profetas para falar aquilo que ele queria ouvir. E ele perguntou para os profetas: você acha que eu devo sair para essa batalha? Os profetas: sim, sai para essa batalha e você vai ser bem sucedido. E fizeram e aconteceram, bajularam a beça, Acabe. E aí trouxeram lá um profeta de Deus. O rei de Israel falou: mas não tem nenhum outro, não tem um profeta de Deus aqui? Falou: tem um, mas ele sempre fala coisa errada contra mim, sempre fala mal a meu respeito. E trouxe lá esse profeta, e o profeta falou: cara, você vai ser morto hoje se você sair nessa batalha. E ele não acreditou naquilo, e ele usou uma estratégia humana. Né? Ele combinou, o cara muito amigo, ele combinou com o rei de Judá, falou o seguinte: você vai vestido como rei, e eu vou me disfarçar no meio dos soldados, e ninguém vai me achar. E o rei de Judá topou. E vieram lá, o exército inimigo veio com a missão de matar só o rei. E quando eles viram o rei de Judá, eles foram direto para matar o rei de Judá. Chegaram lá, não era Acabe. Falou: não é esse. Então eles se sentiram frustrados. Aí nessa, um soldado lá, ao acaso, pegou a sua lança e jogou a seta, tirou a seta para cima. E a seta foi e caiu onde? Exatamente em Acabe. Por quê? Deus estava de braço cruzado. Falou: não estou nessa batalha. Então, se Deus não está na batalha, né, quem está batalhando está na roça, está em maus lençóis. Né, a situação está crítica. Mas o contrário também é verdadeiro. Olha o que Romanos, capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui é exatamente o oposto. Se Deus está na batalha, se Deus está batalhando por nós, se nós estamos lutando a batalha dele, então fique tranquilo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas então, baseado nisso, eu queria falar sobre algumas características que de fato atrai a cooperação de Deus. Porque é fato que muitas vezes existem várias pessoas fazendo a mesma coisa, inclusive servindo ao Senhor da mesma forma. E tem pessoas que têm um favor e uma cooperação de Deus. E outros fazendo a mesma coisa, não têm o mesmo favor e a mesma cooperação de Deus. Então existem características essenciais. E tem uma frase aqui que eu quero ler para vocês: Deus procura pessoas específicas que preencham as características necessárias para cumprirem um propósito específico. Então existem características necessárias que nós precisamos ter para nós atrairmos a cooperação de Deus. Então não basta ser chamado, precisa também ser qualificado. E é sobre isso que eu quero falar. A Bíblia mostra uma história muito interessante e clássica sobre esse assunto. Foi a escolha do segundo rei de Israel. Né? Quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé, e chegando lá, Jessé apresentou todos os seus filhos, exceto Davi. E ali Samuel, passando os olhos por aqueles homens lá, ele já logo olhou para o mais velho, Eliabe, e ele falou: certamente é esse. E Deus o repreendeu. Deus repreendeu para ele, o repreendeu porque falou o seguinte: você está olhando para o lugar errado. O lugar que eu olho é o coração humano. O lugar que os meus olhos estão atentos é o coração humano.
Eu vejo o coração humano, é para onde Deus olha. Então, 2 Crônicas 16:9, a parte A do versículo diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus está de olho no nosso coração. Então vamos lá, o que Deus procura? A primeira coisa que Deus, eu não vou dizer isso, óbvio que isso aqui não é ordem de importância, porque todas essas coisas são extremamente importantes, e eu poderia ainda fazer uma lista muito maior, mas eu quero falar aqui de 4 coisas que eu creio que são extremamente essenciais, que Deus está procurando. E que hoje o Espírito Santo quer fazer uma análise no nosso coração, porque eu estou diante de homens e mulheres aqui que vão escrever, que estão escrevendo uma história de poder. Nós estamos diante, irmãos, queria que nós captássemos isso. Nós captássemos isso. Deus está fazendo uma obra magnífica na terra. Deus está fazendo uma obra eterna, uma obra poderosa. Não tem razão para nós não sermos bem-sucedidos, não tem razão para nós não darmos certos, não tem razão para a igreja não crescer, não tem razão para nós não plantarmos inúmeras igrejas, não tem razão, porque a Bíblia já diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu poderia citar um monte de profecias aqui, de palavras de Deus a esse respeito. Existem várias profecias, dizem a mesma coisa: assim como as águas cobrem o mar, certamente o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Então Deus está fazendo uma obra magnífica. Agora a questão, e a minha grande questão: Deus, qual a minha cooperação nisso? Eu quero cooperar o máximo dentro do meu chamado, do meu potencial. Por isso eu quero ser um obreiro qualificado, aprovado para esta obra. Alguém que o Senhor possa contar. Alguém como Deus disse aqui, e Deus estava dizendo isso para um rei. Se eu não me engano era o rei Asa, esse texto que nós lemos em 2 Crônicas 16:9, o homem que estava andando muito bem, mas de repente ele fez uma aliança lá com os sírios e achou que ia ficar tudo bem, e Deus falou: cara, você está pegando o caminho errado, eu continuo com os meus olhos procurando homens cujo coração é totalmente meu. Então Deus está à procura desses homens, em todas as eras, em todos os momentos, em todos os lugares. Deus está procurando pessoas assim, para que Ele possa cooperar. Então é isso que nós queremos, essa cooperação de Deus. Então vamos entender os princípios essenciais para nós termos a cooperação de Deus. O primeiro deles, eu comecei a falar semana passada, aliás, domingo aqui, e vou continuar nessa série, não sobre esse assunto, eu estou falando sobre a cultura da nova criatura, mas a primeira característica da nova criatura que Jesus fala, lá em Mateus 5:5, é: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. É uma promessa de Deus. Então a primeira qualificação que Deus procura no nosso coração é a humildade. Olha o que Tiago 4:6 diz: mas Ele dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, imagine a resistência de Deus. É como se você quisesse, que você não é soberbo, mas é como se uma pessoa quisesse andar, mas a mão de Deus vai e segura. Já pensou ter essa oposição? Agora o contrário é verdadeiro. Ao humilde, Deus dá graça. Deus abre portas, Deus favorece. Ao humilde, Deus dá graça. Agora, o que é de fato humildade? A Bíblia responde. Se você estava aqui no domingo, você já sabe disso, com certeza. Mas Filipenses 2, de 3 a 4, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Então, queridos, aqui nós vemos claramente que não importa o que eu faço, mas importa o porquê eu faço. O porquê eu faço. O porquê que eu faço o que eu estou fazendo. Por que eu lidero? Por que eu discipulo? Por que eu sirvo? Mais uma vez eu falo, nós podemos ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, e uma ter o favor de Deus, Deus dá graça, e outro, Deus está resistindo, mas estão fazendo a mesma coisa.
Porque a questão não é o que nós fazemos, é o porquê nós fazemos. E humildade, aqui segundo o que a palavra de Deus nos diz, é não fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Se Deus encontrar, e Deus está encontrando aqui no nosso meio essas pessoas, porque eu digo para vocês, no domingo eu não falei isso, até o pastor Paulo e a pastora Rebeca estavam aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu falo isso com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Uma das características fortes que nós vemos na Paz Church, desde a gênese, desde a origem, desde que o pastor Melvin deixou tudo lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil, é essa característica de humildade. De não fazer nada pensando em si. O pastor Melvin, ele foi tão exagerado, e nesse caso eu acho que ele foi exagerado mesmo na humildade, foi tão exagerado que ele vinha no Brasil, plantava, evangelizava, plantava igreja e levantava um líder brasileiro, investia na vida dessa pessoa. Mas por várias vezes, não foi só uma vez, mas várias vezes, esse líder era um pouco usurpador e colocava o pastor Melvin para fora. E ele era dono do prédio porque ele comprava, mas ele não era dono da igreja, porque ele considerava a igreja do Senhor Jesus. O que ele fazia? Ele pegava as coisinhas dele e ia para a próxima cidade. Ele nem disputava isso. Eu digo que isso é exagerado, e até falei isso para a Rebeca, porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes são pessoas que eu fico pensando, eu não gostaria que as minhas ovelhas estivessem debaixo de uma pessoa com um coração desse, um coração usurpador, um coração soberbo, porque essas igrejas infelizmente não vingaram, né, por causa desse espírito, mas ele nunca entrava numa disputa. Ele nunca entrava numa disputa. Ele rapidamente já abria mão. E ele foi passando esse legado de humildade para as próximas gerações. Então foi uma das coisas tão poderosas que impactou demais a minha vida quando eu conheci a Paz Church, a liderança da Paz Church. Foi esse coração, sabe, de não fazer nada pensando em si próprio, pensando no seu reino, pensando no seu nome, pensando em ganhar aplausos, em ganhar louros, em ganhar fama, em nada. Sempre colocando o interesse do outro na frente. Sempre empoderando as pessoas, sempre levantando as pessoas para serem melhores. Porque estar debaixo de uma liderança que não tem esse espírito de humildade, vai ser uma liderança que vai sempre abafar aqueles que vão querer se destacar. Vai sempre abafar. Agora, uma liderança humilde não vai abafar, vai abrir caminho para que essas pessoas cresçam. É óbvio que a Bíblia fala muito claro sobre exortar, sobre corrigir uns aos outros e tudo mais. Tudo isso faz parte desse processo, mas nunca pensando, o humilde nunca vai corrigir alguém porque está se sentindo ofendido. Eu estou ofendido com o que a pessoa falou e fez, então eu vou para cima dela para corrigir. Isso é soberba. O humilde vai corrigir porque ele está pensando na pessoa. Ele vai corrigir porque ele quer ver essa pessoa fluindo. Ele quer ver a pessoa saindo da meninice. Ele quer ver essa pessoa parando de patinar nas mesmas coisas e crescendo e alcançando. Então, sempre pensando no outro, colocando o interesse do outro na frente. Isso é uma característica extremamente necessária. E segundo Jesus diz, o texto que nós já lemos aqui de Mateus 5,5, o Senhor vai dar a terra como herança. Ou seja, isso fala sobre abrangência. Fala sobre nível de conquista de fato. Né? Não é aquela coisa, eu tenho a unção da conquista, né? Demonstrando, na verdade, uma soberba. Na verdade, a unção da conquista está na mão dos humildes, que nem vão ficar declarando isso. Mas que, passo a passo, Deus vai ampliando o caminho. E essa obra que Deus amplia, que Deus promove, não é algo que é uma espuma. Porque às vezes nós vemos coisas que uma pessoa, de repente, soberba, ela pode até alcançar um nível muito alto, mas isso não tem duração. É aquele tipo de obra que a Bíblia fala que é palha, que de repente aparece, né, para o Brasil e para o mundo inteiro. Mas de repente vem um vento ou um fogo e queima e desaparece. O que Deus está procurando, na verdade, é uma obra permanente, uma obra que permanece, frutos permanentes. Então nós não temos pressa de fazer as coisas, urgência de fazer as coisas, porque nós precisamos mostrar para alguém que nós estamos fazendo. Nós queremos colocar o interesse dos outros e principalmente os interesses do reino na frente.
Eu digo isso para vocês aqui sem medo de errar. Se para o reino de Deus, por exemplo, se para o reino de Deus fosse melhor que eu estivesse sentado ali, ao invés de estar aqui, irmãos, eu ia fazer isso imediatamente. Imediatamente. Porque eu não estou aqui por minha causa. Não estou aqui segurando, né? Porque um líder que é soberbo, ele se segura no cargo e não abre mão. Nós temos um exemplo muito claro disso, que foi o exemplo de Saul. Saul ele foi desqualificado para ser rei. E o profeta foi lá e disse para ele: cara, você foi desqualificado. Deus achou uma outra pessoa que tem qualificação e você não. Se esse cara perdeu a oportunidade, ele podia falar: ok, eu não fui qualificado, eu estou atrapalhando, então me deixa ajudar a levantar esse rei. Me deixa servir esse novo rei. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele tentou com todas as forças se segurar no cargo e destruir Davi, porque ele sentia Davi o ameaçando. O que ele estava demonstrando? No começo ele parecia muito humilde, Saul. Mas na verdade não havia humildade no coração dele. Havia uma soberba, uma necessidade de ser aclamado. Uma necessidade de ser aclamado. Então isso são coisas muito importantes. Agora, dentro ainda desse assunto, queridos, eu quero contar para você um segredo, que eu sei que você já sabe, mas eu quero reforçar esse segredo. Deus nos prova muitas vezes, até encontrar o nosso coração humilde. Todos nós. E vamos continuar sendo provados muitas vezes. Às vezes por circunstâncias contrárias. Que vai exatamente para provar o nosso coração. Se nós soubermos ler isso, a gente vai enxergar a situação de uma outra forma, de uma outra ótica. De uma outra ótica. Saul foi provado por Deus muitas vezes. Por exemplo, as mulheres cantando lá: Saul matou milhares e Davi os seus 10 milhares. Era uma prova. Ele foi reprovado naquilo. Agora, quando a gente já entende que Deus está provando, fala: opa, deixa eu me posicionar aqui, hoje é dia de prova. Quando você vai para a escola e você sabe que é o dia de prova, você já se prepara para aquilo. Mas as provas de Deus nos pegam sempre de surpresa. Muitas vezes a gente nem sabe que está sendo provado, mas Deus nos prova. Por exemplo, Davi, ele foi provado quando ele foi simplesmente nomeado para ser pastor de ovelhas. Porque era a função que nenhum dos irmãos com certeza queriam. Todos queriam estar na frente de batalha, estar numa outra posição, mas alguém tinha que fazer aquele trabalho. E o pai de Davi pediu para ele fazer. E era um trabalho, além de não ter destaque nenhum, além de não ser um trabalho aplaudido por ninguém, ainda era um trabalho com um alto risco. Nós vemos Davi enfrentou um leão e um urso. Ele poderia ter sido morto por esse leão e urso. Então ele assumiu uma posição que não tinha destaque, uma posição desgastante, uma posição que não dava aplauso, que não dava ibope, que não dava nada. Mas isso era uma prova. Deus queria provar um coração humilde. Tanto é que Deus diz depois, mais tarde para ele: eu te tirei de trás das malhadas e coloquei para pastorear o meu rebanho Israel. Olha que coisa. Ele nem sabia disso, mas ele estava sendo provado. Ele foi provado quando ele foi esquecido e omitido na reunião com o profeta. Imagine a casa dele lá, aquele burburinho, Samuel lá para sacrificar, faz uma reunião com toda a família, está todo mundo lá. Davi não foi nem convidado, ele só esteve lá porque o próprio Deus avisou Samuel: está faltando um, e nós não vamos nos assentar enquanto ele não chegar. Quantas coisas acontecem na nossa vida, irmãos, que a gente é esquecido, que a gente é ignorado, que ninguém nos reconhece, que a gente é preterido, ou seja, coloca outras pessoas na frente e deixa a gente para trás. E isso mexe com a gente, vamos ser honestos, mexe com a gente. Mas mexe com o quê? Com o orgulho carnal que está lá dentro. Mas a gente precisa saber, eu estou sendo provado. Deus quer me qualificar. Deus está procurando homens cujo coração são totalmente dele. Deus está procurando pessoas que vão herdar a terra. Quantas vezes nós estamos debaixo de uma liderança, por exemplo, que não é o que a gente queria. É o caso de Davi. Pensa só, Davi, depois de tudo que ele passou, ainda ele foi colocado para servir quem? Saul, endemoniado. Você já pensou num negócio desse? Está debaixo de um cara que um dia precisa da sua ajuda, outro dia lança o dardo para te matar. Era a prova de Deus na vida de Davi. Davi foi provado, foi perseguido por Saul. Era uma provação, porque Deus queria encontrar esse coração humilde. José é um outro caso exemplo, que ele foi provado quando ele foi odiado pelos irmãos. Então nem sempre as coisas vão cooperar conosco, porque a gente pensa assim: bom,
Deus é por mim, então tudo vai deslizar e tudo vai dar certo. No final vai, com certeza, mas tem um meio, um processo. A gente tem que tentar de olho, eu sei que vai dar certo, mas o meio e o processo, nós vamos passar por muitas questões que vão provar o nosso coração. Ele foi odiado, José foi odiado pelos irmãos, era uma prova para o coração dele. Ele foi provado ao ser esquecido pelo próprio Deus, ele podia achar isso. Deus me esqueceu aqui. Não foi 1 mês, 2 meses, foram anos e anos e anos. Que ele ficou lá naquela posição, sem nada, sem uma sombra de esperança vinda do homem. Ele estava sendo provado. Ele foi provado quando ele foi esquecido por aquela pessoa que ele ajudou na cadeia. Esqueceu dele, 2 anos lá dentro. 2 anos lá dentro. Mas tudo isso é provado. Então a reação desses homens expôs o coração. E às vezes a nossa reação expõe o nosso coração e a gente se decepciona, mas não tem problema. Se você se decepciona porque você demonstrou uma atitude contrária, glória a Deus por isso, já é uma grande humildade, a gente reconhecer que não é humilde. Isso é maravilhoso. Quando a gente dá uma resposta, quantas vezes acontece isso comigo? Esses dias, sendo bem transparente, há umas 2 semanas atrás, estava eu e a Márcia conversando sobre uma situação hipotética que não era nem nossa, era de uma outra pessoa que estava passando por uma outra situação lá, e a gente comentando e eu entrei, peguei a dor dessa pessoa, e falei, eu não ia me conformar com isso não, eu ia fazer assim, 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 assado. A Márcia falou, você não acha que isso é orgulho? Eu parei e pensei, acho não, tenho certeza. Quer dizer, a prova não era nem minha, eu entrei na prova e ainda fui reprovado, já pensou? Não era nem minha, mas são circunstâncias que Deus nos permite passar. Mas quando você fala, errei, é uma grande prova de humildade, que você está no caminho de ser ajustado nessas questões. Então, a minha, desse primeiro ponto aqui, que não é o mais importante, mas é onde eu quero gastar um pouco mais de tempo, eu queria até te pedir agora, porque eu estou falando de um monte de coisas hipotéticas aqui, mas cada um tem uma história. E eu não tenho dúvida nenhuma que você, na sua história recente, o teu coração está sendo provado. Quando uma porta está fechada, quando um life multiplica e o seu não, quando as coisas acontecem para o outro e para você não. A Bíblia diz para a gente preferir ao outro. A gente dá preferência para o outro. Então, eu queria que você parasse agora, todos nós parássemos agora, por 30 segundos, feche os seus olhos e faz uma análise do seu coração. Dessas circunstâncias que Deus promoveu para achar esse coração humilde e quebrantado. Aleluia, glória a Jesus. Amém, que você receba essa unção de Deus nessa área. A segunda característica que eu quero falar aqui, que Deus procura naqueles que Ele quer usar, especialmente, eu queria que você pensasse nisso junto comigo, especialmente, irmãos, nos dias que nós temos pela frente. E o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Os dias que nós temos pela frente. Irmãos, porque o mundo está caminhando a uma velocidade tão incrível para degradação e destruição, que todo mundo está assistindo, não é possível que só eu. Você está vendo isso, não está? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Político, social, moral, climático. Há uma tempestade perfeita. Mostrando e evidenciando a velocidade que o mundo está caminhando para a destruição. Agora, você acha que Deus está de braço cruzado? Fala, vira para quem está lá. Você acha que Deus está assistindo tudo isso e está perdido no meio dessa confusão? O que eu enxergo?
O que eu enxergo diante disso? Nós estamos diante, preste muita atenção nisso, como essa geração presente aqui, você, eu, nós estamos diante da maior oportunidade na história de ver e viver um avivamento e o poder de Deus ser manifesto, ver a igreja explodindo, ver a obra de Deus, porque se o mundo está acelerando-se, a aceleração está alta para a destruição, imagine o plano de Deus para restauração, para salvação, para transformação. Irmãos, é muito poderoso o que Deus vai fazer, é muito poderoso. Então, especialmente nós precisamos ter muita urgência em estarmos qualificados para essa obra. Então, depois da humildade, isso é um assunto que a gente vai continuar falando em outros momentos aqui, mas você pode mergulhar muito nisso, avaliando sempre seu coração, e sempre você quer saber o que é humildade, vai para Filipenses 2, especialmente versículo 3 e 4, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, nada, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A segunda característica, então, é fidelidade. Fidelidade. A Bíblia diz, Lucas 16, 10, o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Irmãos, Deus trabalha em cima de princípios. Deus não promove pessoas infiéis. Deus não colabora com pessoas infiéis. E fidelidade aqui é demonstrada de muitas formas. De muitas formas. Por exemplo, de você pegar uma coisa para fazer e você levar até o fim. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Não importa se está gostoso ou não, porque vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Nem tudo que nós fazemos no reino de Deus é exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer. Porque existe muito glamour em torno de chamado. Vamos ser honestos. Existe muito glamour nesse sentido. E eu não estou dizendo que Deus não tem uma graça específica, uma unção específica, um chamado específico para nós. Mas vamos ser honestos, até nós chegarmos nesse ponto de encontrarmos, de vivermos aquilo que nós nascemos exatamente para fazer, você vai passar por muitas coisas que você não nasceu para fazer aquilo. Mas também vai ser um teste de fidelidade. Também vai ser um teste de fidelidade. Deus nunca vai pegar, por exemplo, uma pessoa que tem o chamado, por exemplo, para ser um pregador, um mestre da palavra. Deus não vai pegar essa pessoa do nada e vai falar, você tem um chamado, derramar uma unção na vida dessa pessoa e de repente ele vai estar agora diante de um público sedento com caneta e papel na mão, anotando tudo que ele faz, que ele fala. Não vai assim. Essa pessoa vai ralar muito, porque Deus quer encontrar um coração fiel. E nós demonstramos isso quando a gente está fazendo aquilo que a gente não queria fazer. Não é exatamente, mas nós vamos fazer com dedicação, com fidelidade. Isso é uma forma de demonstrar fidelidade. É demonstrar o seguinte, o que precisa ser feito pelo reino de Deus. Isso também é a característica da humildade. O que precisa ser feito? Então eu estou aqui para fazer. Se é preciso lavar o chão, se é preciso varrer o chão, se é preciso... Vou fazer. E eu peguei para fazer, vou fazer isso com fidelidade, até o fim. Até o fim. Isso é muito importante, porque Deus nunca vai promover aquele que não foi fiel no pouco. Porque quem não foi fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então, fidelidade com relação ao trabalho, fidelidade com relação a pessoas, a amizade, a relacionamento. Sabe, de você ser fiel em proteger, em guardar, de não falar mal de ninguém. Isso é infidelidade. De repente você está lá com uma pessoa e você vê um problema, um defeito nela. Isso é uma característica muito importante, irmãos, que há uma falha muito grande em todos nós, e eu me incluo nisso. Nós temos dificuldade para ser honestos e falar com a pessoa, falar, irmão, isso aqui não é legal. Isso aqui que você está fazendo é uma coisa que para o reino de Deus é ruim, para você vai ser ruim. A gente tem dificuldade. Ai, não, imagina o que a pessoa vai pensar de mim. Mas a gente tem facilidade para pegar essa mesma coisa e ir lá falar para o outro. E falar, você viu o fulano de tal? Olha o que ele está fazendo. Ah, assim, é chato isso, né? Isso é infidelidade. Isso é infidelidade. Infidelidade com relação, por exemplo, a relacionamento de liderança, tanto de uma posição como da outra. Nós sermos fiéis uns com os outros, amarmos uns aos outros, cobrirmos uns aos outros. Isso é fidelidade. Fidelidade com a sua igreja local, fidelidade com o horário. Fidelidade se aplica em muitas coisas. E principalmente, fidelidade para com o Senhor. Sermos fiéis até o fim.
né, em propagar a verdade, propagar o evangelho, propagar a palavra de Deus. Então, essa característica Deus está buscando, e todos nós, e mais uma vez eu falo, irmãos, eu sou o primeiro a dizer que eu não tenho todas essas características na minha vida, né, no nível máximo. Mas são áreas que eu procuro, todas as vezes que eu percebo que eu fui infiel em alguma coisa, eu preciso me arrepender, eu preciso consertar, eu preciso ir avante. Então, eu não estou dizendo aqui de perfeição, que já alcançamos a perfeição, mas falando como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Porque muitas vezes o mais fácil é o caminho da infidelidade. O caminho de, comecei, mas não dá, chutar o pau da barraca, não vou mais, não quero mais. É o caminho mais fácil. Mas nós vamos até o fim. Amém? Você está comigo? A terceira característica é paixão. Paixão. E essa paixão, às vezes, não é exatamente por aquilo que a gente faz. Mas é paixão para quem nós fazemos. Primeiro começa com o nosso relacionamento aqui vertical. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós amamos o Senhor, mais nós nos devotamos a Ele, mais nós queremos agradá-lo. E isso vai refletir nas nossas obras, naquilo que nós fazemos. Olha o que o próprio Jesus diz em João capítulo 21, versículo 16. Ele diz assim, aqui Jesus perguntando para Pedro, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que te amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Então aqui Jesus não estava perguntando para Pedro, Pedro, você ama as ovelhas? Você tem paixão pelas ovelhas? A primeira coisa que Jesus está perguntando, você me ama? Se você de fato me ama, você também vai amar aquilo que eu amo. Você vai fazer aquilo que eu faço. E nesse caso, irmãos, há um clamor do coração de Jesus por pastores apaixonados por pessoas. Colocando essas pessoas no devido lugar. Lugar de honra, lugar de cuidado, lugar de zelo. Deus está procurando isso. Procurando esses corações. E eu tenho certeza que Ele tem achado todos vocês aqui, todos nós, com este coração. Agora, tem um outro texto aqui onde Jesus expressa isso. Ele diz lá em Marcos 8, de 2 a 4, ele diz assim. Marcos 8, de 2 a 4, Jesus diz assim, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe perguntaram, como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Preste atenção aqui no coração de Jesus. Aqui Jesus não estava preocupado em dar um show, né? Agora vai ser a minha grande oportunidade, né, de demonstrar o meu poder. Fazendo aqui do nada sair pão. Não era esse o coração de Jesus. Não era esse o coração de Jesus. O coração de Jesus estava aqui, ele chamando os discípulos, ele expressando, pessoal, a gente está com um problema. E qual é o problema? Essa multidão está 3 dias atrás de nós. Eles não têm o que comer. E os discípulos já tinham sugerido para Jesus, manda eles embora. Jesus falou, eu não posso mandar embora, senão eles vão desfalecer no caminho. Ou seja, uma pessoa apaixonada, ela chama para si a responsabilidade. Porque aqui, de outra forma, podia dizer o seguinte, olha, se eles não trouxeram o pão, o problema é deles. A gente tem o nosso aqui. Vocês compraram, Pedro, você foi lá, comprou, está abastecido aí? Então, se eles não trouxeram, o que eu posso fazer? Mas o apaixonado, de fato, ele dá um jeito. Essa que é a grande questão. Esse milagre que Jesus fez aqui, na minha opinião, era para demonstrar, de fato, a sua paixão. Porque quem está apaixonado dá um jeito. Quem não está apaixonado vai passar a responsabilidade para, toma aí que o filho é seu. Ou a responsabilidade para a própria pessoa. Mas aqui, Jesus está procurando esse tipo de gente. Esse tipo de pastor. Que tem essa paixão. E quem é apaixonado, dá um jeito. Dá um jeito. Não vai ficar lá, está difícil, está complicado. Meu, dá um jeito. Você já jejuou, você já orou. Você já fez. Eu lembro, não lembro em detalhes aqui, mas aquela história do líder do Exército da Salvação, que enviou uma pessoa, talvez você saiba os detalhes mais do que eu, não me lembro, me ocorreu agora, mandou a pessoa para um lugar específico, para fazer uma obra evangelística lá, e o cara
tentou, e não conseguiu, e ligou para ele e falou, cara, já tentei de tudo e não deu certo. E esse líder falou para ele, você já tentou as lágrimas? Porque um apaixonado não vai abrir mão. Ele vai chorar, mas ele vai perseverar. Vai perseverar. Então essa é uma das características principais que o Senhor está procurando. Mas Ele procura, mas ao mesmo tempo Ele nos dá. Porque em nós mesmos, nós não temos capacidade para isso. A gente não tem capacidade. Mas Ele nos dá. Ele nos dá. E Ele nos dá exatamente quando a gente entra nessa linha de relacionamento, de intimidade com Ele. É o vertical que gera o horizontal. Então, se eu tenho relacionamento com Ele, eu capto do coração dEle e eu vou transmitir. Entende? Então, tudo que a gente vai falar sempre vai cair no mesmo ponto. Tempo sozinho com Deus, vida de oração, devocional, leitura da palavra. Vamos cair sempre na mesma coisa, porque a gente vai receber dEle e vai transmitir. E por último aqui, a última característica que eu quero falar é consagração. Consagração. Marcos capítulo 8, 34 a 38, Jesus também diz uma coisa muito importante. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa e do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então aqui Jesus está falando muitas coisas, mas eu posso enxergar aqui esse nível de consagração, o que é separado para um propósito. Separado para um propósito. E Jesus está dizendo, então, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque tem muitas áreas na nossa vida que são peso. Né? Carnalidade, pecado. Os nossos olhos, muitas vezes nos traem. Irmãos, como é terrível. Como é terrível. Quando a gente ouve notícias. Como, assim, o coração dói. Quando a gente ouve notícias de homens que fazem uma obra tão relevante, tão apaixonante, mas num dado momento da história, da sua história, descobre-se que o cara estava guardando um pecado, uma vida de pecado, e normalmente na área sexual. E aí vem aquele escândalo. Vem aquele escândalo. Então o que é tomar a cruz aqui? Abrir uma vida de renúncia, de confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Nós não somos imunes, por isso nós precisamos de gente, precisamos de pessoas para prestar conta do nosso coração, da nossa vida, das nossas ações. Precisamos dessa proteção para que nós nos mantenhamos consagrados para esse propósito. As áreas da nossa vida que estão ali em conflito, tentando nos derrubar, a gente levar isso aos pés da cruz, mas também confessar aos nossos líderes, ter a coragem de fazer isso, para que nós possamos manter aqui a nossa consagração. E aqui, por último, dentro desse tópico mesmo, desse texto, fala sobre quem quer salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Eu quero terminar aqui com isso, que às vezes tem pessoas que desistem, né, de investir no reino de Deus, e falo, não, eu não estou desistindo do Senhor Jesus, nem desistindo da igreja, eu só estou desistindo de investir em pessoas, não quero mais. E tem muitos motivos para as pessoas chegarem nessa conclusão. Mas dos 30 anos de ministério, irmãos, que eu vou fazer agora em dezembro, eu nunca vi uma pessoa que abrisse mão de um trabalho tão excelente, excepcional, que é pastorear, que é cuidar de pessoas. Eu nunca vi essa pessoa fazendo isso e ela se dando bem. Eu nunca vi. Cumprindo exatamente o que a Bíblia diz aqui. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Ah, porque não dá, tá? Porque eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar daquilo. Aí você vai olhar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí? E aí? Perdeu a consagração.
não desvia do evangelho, glória a Deus por isso, mas perde uma oportunidade, né, de se manter fiel, diligente, fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. E perde uma qualificação, né, para ser essa pessoa, que como nós vimos aqui em 2 Crônicas, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então, essas pessoas aqui, eu tenho certeza que eu estou diante delas. Nós estamos vivendo um mover muito grande do Espírito, uma unção muito grande de Deus, que nós podemos, sem medo, mergulhar nela. O Senhor vai nos qualificando, né? Ele não está exigindo de nós nada que nós não possamos fazer, porque junto com a palavra Ele derrama o poder para isso. E se nós atentarmos para isso, nos posicionarmos, irmãos, não há limite para aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria relembrar aqui esses 4 pontos. E obviamente existem outras qualificações, mas hoje eu queria falar sobre essas 4. Então a primeira delas, humildade. Coração contrito, quebrantado, considerando os outros superiores a si mesmo. A segunda, fidelidade. Ser fiel no pouco, naquilo que você está fazendo agora. Se é cuidar de uma pessoa, se é ligar para uma pessoa, se é mandar mensagem para uma pessoa, é ser fiel nisso. Fidelidade. O terceiro, paixão, que nós recebemos assim que nós temos essa proximidade com Ele. E por último, consagração. Então eu queria que você orasse agora por essas 4 características e comece colocando diante do Senhor. Fala: Senhor, eis aqui meu coração, encontre em mim essas características, eu quero ser qualificado, por isso teu Espírito me ajude. Comece a orar agora e clamar por você mesmo, pela sua vida nessa área, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua paciência conosco, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, coloca luz nas coisas, o Senhor joga luz nos nossos corações e nós te agradecemos por isso. Queremos ser rápidos, ó Pai, para reconhecer, rápidos, ó Deus, para nos arrependermos, rápidos, Senhor, para nos alinharmos, ó Deus, com o Teu propósito, Senhor, porque nós queremos, Pai, ter o nosso coração, ó Deus, pronto, preparado, o coração que o Senhor pode encontrar, Senhor, ó Deus, e assim nós queremos atrair a Tua cooperação sobre as nossas vidas. Nós declaramos isso, Pai, e nós declaramos aqui, Senhor, o que a Tua palavra diz em Romanos 8:31, que diremos então à vista dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Senhor, obrigado porque nós temos a Tua cooperação para esses dias, ó Pai, Senhor, que nós estamos vivendo, ó Deus, dias que, Senhor, onde o avivamento, Senhor, se faz necessário, onde o Teu poder precisa se manifestar, ó Pai, onde nós precisamos, ó Pai, de um mover poderoso, das Tuas mãos estendidas, Senhor, em nosso favor, Pai, nós carecemos, nós precisamos disso, e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, para Tua glória, Pai. Amém, Jesus, e amém. Amém, queridos. Para terminar aqui, eu queria que a gente declarasse agora, com bastante vigor, esse texto de Romanos 8:31. Se os irmãos puderem colocar na tela, é o primeiro texto aí dos slides, está aqui. Romanos 8:31. Vamos todos declarar isso juntos, com todo vigor aí, no nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Só para você se posicionar, a gente vai ter agora um momento aqui que o pastor Aías vai nos dar a oportunidade para semear.
Em seguida a gente vai voltar, no máximo 9h30 nós vamos terminar, tá? Então fique tranquilo, porque nós vamos falar depois, a próxima parte aqui, sobre Casa de Paz. Glória a Deus, que tema maravilhoso, como atrair a cooperação de Deus. E pensando na nossa vida financeira, como atrair a cooperação de Deus. Estava pensando sobre isso, é importante, né, nós entendermos aquilo que Deus pensa sobre a nossa vida financeira, inclusive. Nos voltarmos para os princípios da palavra de Deus. Temos tantos conselhos no mundo, conselhos de coach, conselhos de pessoas especialistas em vida financeira, em área financeira, de como prosperar, mas precisamos nos voltar. E o Senhor, o que pensa disso? Como atrair a cooperação de Deus? Voltando para os princípios da palavra de Deus. A fidelidade, como nós aprendemos aqui, estamos falando sobre isso. A fidelidade com o Senhor também se mostra através da nossa vida financeira. Quando nós lemos em Malaquias capítulo 3, falando sobre fidelidade, em honrar o Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com os nossos dízimos, colocar o Senhor em primeiro lugar, estamos atraindo a cooperação do Senhor. Quando nós falamos sobre generosidade, um líder que é generoso, que sabe que aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, não fica só como uma represa para ele, mas é como um rio, que a água entra e a água sai e atinge o reino de Deus. Isso é o que Deus está esperando, para que Ele possa então cooperar conosco na nossa vida financeira, porque eu sei que Deus quer fazer de nós, não represas, mas um rio poderoso, que possa escoar as riquezas dos céus, e passa então pela nossa fidelidade e pela nossa generosidade. Então no nosso Tadel nós temos a oportunidade também de poder semear, de entregar os nossos dízimos, e gostaria que você fizesse isso agora, separasse a sua oferta. Você pode usar os meios eletrônicos que nós já temos, né, colocado domingo após domingo, você já tem inclusive isso salvo com certeza. Temos as máquinas espalhadas aqui pelo salão, mas eu quero orar por você e pela sua vida financeira. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por uma igreja generosa. Esta é a igreja, a Paz Church Barueri, é uma igreja generosa, de homens e mulheres generosos, e também homens e mulheres fiéis, Senhor, que têm entendido este princípio de honrar ao Senhor com os seus bens, com tudo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Muito obrigado. Por isso, no nome de Jesus, eu abençoo a vida financeira dos meus irmãos e declaro prosperidade. Eu declaro os clientes sendo achegados, Senhor, as empresas aqui representadas, declaro prosperidade em todas as áreas, que tenham sempre para transbordar, que a vida financeira, a área financeira da vida dos meus irmãos, seja sempre um descanso, nunca uma aflição, e eu declaro prosperidade sem medidas, e uma prosperidade celestial, carregada da tua paz e da tua alegria, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, os irmãos vão ficar aqui estacionados, você vá até eles e entregue a sua oferta e devolva o seu dízimo, em nome de Jesus.